na palavra do Senhor e vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor e a volta de Jesus Cristo. A gente fica apavorado, fala da volta de Jesus Cristo, muitos ficam perplexos, apavorados, amedrontados, até mesmo crentes no Senhor Jesus, né? Porquanto é muito importante a volta do Senhor, né? Todo crente deve aguardar o retorno do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 3. Vamos estar fazendo a leitura bíblica nesse texto. 2 Pedro 3, de 1 a 18. Recordarmos essas coisas é vacina para cada um de nós, porque precisamos guardar em nossas mentes, em nossos corações e aplicar no nosso dia a dia, em nossas vidas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém que em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no
mandando essa carta uma segunda vez e exortando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele faz observações importantíssimas, tanto para aqueles que são crentes do Senhor Jesus, como para aqueles que estão fora do Evangelho, distantes do Senhor. E ele começa mencionando isso, porque ele torna na mente de cada irmão isso vivo. Como eu disse anteriormente, porque isso é vacina para cada um de nós. Uma vez que recordamos essas coisas, nós aplicamos em nosso dia a dia e ficamos preparados para as coisas que venham sobre cada um de nós. Temos a necessidade de constantemente estarmos sendo recordados, lembrados. Por isso que nós temos mensalmente a ceia do Senhor. Lembramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, cumprindo assim o seu mandamento. Então, constantemente, o ser humano tem a necessidade de ser lembrado das coisas, principalmente daquelas coisas que são mais importantes. E Pedro escreve à igreja do Senhor Jesus e diz que uma segunda vez está nos avisando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele começa já no verso 3 e 4 a explicar que passaremos por momentos difíceis, momentos esses em que muitos escarnecedores, aqueles que são totalmente contrários ao Evangelho e à vontade de Deus, eles vão se apresentar escarnecendo e zombando da igreja de Cristo. Temos visto nos últimos dias a zombaria com relação ao nome de Deus e temos ficado entristecidos porque temos visto até mesmo colegas nossos, amigos, parentes zombando da palavra de Deus, zombando de Jesus Cristo, não reconhecendo a soberania de Deus. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia e quer que também essas pessoas se salvem, continua nos enviando em direção a essas pessoas para que o Evangelho seja anunciado. Mas os escarnecedores, eles têm uma missão. A missão deles é bater de frente com a palavra de Deus, como se isso fosse possível, mas eles tentam bater de frente com a palavra de Deus. No verso 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, andam segundo as suas próprias vontades, andam segundo as suas próprias vontades carnais, e andam principalmente escarnecendo da promessa de Deus, de Jesus Cristo, quanto à sua volta. E eles dizem no seu coração e até mesmo para cada um de nós: onde está a promessa da sua vinda? Isso é de agora, já escarnece desde muito tempo atrás. E aí temos visto que essas pessoas têm caminhado a passos largos para a perdição, porque não creem na promessa da volta do Senhor Jesus. E Jesus já voltou, meus irmãos, na vida de muita gente, e muita gente já se perdeu, porque elas seguem aquilo que está no seu próprio coração e não procuram entender os propósitos e desígnios de Deus para o ser humano, que quer que todos alcancem a salvação. Mas para isso eles precisam aceitar o sacrifício do próprio Deus na cruz do Calvário. Então Pedro, nos versículos seguintes, começa a descrever o fim de todas as coisas. Muitos ficam assustados quando pensam no fim de todas as coisas, no fim do mundo. Como eu disse, até mesmo crentes do Senhor Jesus se assustam, ficam com medo, com pavor, não querem nem abrir o livro de Apocalipse, que tem medo da vida futura. Então Pedro, nos versículos seguintes, começa a descrever, e ele fala que voluntariamente essas pessoas que recusam a palavra de Deus, eles voluntariamente recusam a palavra de Deus, ignoram a palavra de Deus. Diz assim: voluntariamente
que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existia os céus e a terra e tudo que nela foi criado, as águas, tudo isso desde a antiguidade já existia. Essas pessoas que hoje zombam na palavra de Deus, que não acreditam que Jesus Cristo vai voltar, esquecem que Deus é Deus desde a fundação do mundo. Deus controla, Deus guia, Deus sustenta todas as coisas, né? E muitos temem hoje, quando tem uma tempestade, uma catástrofe com água, eles acham, olha, é o fim do mundo. Cai uma chuva lá numa cidade inteira, fica tudo debaixo d'água, e eles falam, olha, é o fim do mundo vai se acabar, não mais se acabará em água. Será diferente, isso aconteceu no passado, quando Deus trouxe à terra as águas do dilúvio e ali fez justiça, conforme a sua palavra, né? E como será essas coisas de agora em diante? No verso 7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus, se reservam um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Lá no verso 10 a gente vai ler que mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, tudo será destruído pelo fogo. Não mais com água, mas agora com fogo. E isso ocorrerá na volta do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas continuam não acreditando na volta de Jesus. Com todo o alerta que a Bíblia faz, com todo o alerta que Deus tem feito através dos seus servos, o povo não crê, continua caminhando seus próprios caminhos. Então eles ignoram a palavra de Deus e ignoram o alerta que o destino do mundo dos ímpios é a perdição eterna. Olha o risco que essas pessoas correm com as suas vidas e com as suas almas, não reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. E muitos brincam que querem ir verdadeiramente para o inferno, fazem piada com isso, sem saber que lá é um local de sofrimento e de dor. Então Pedro aqui nos exorta, principalmente, que o Senhor não retarda ou deixa de cumprir todas as suas promessas. Se Ele prometeu que Cristo vai voltar, Ele vai cumprir a sua palavra. E Ele pode voltar, irmãos, não somente com a volta de Jesus Cristo, mas também isso pode ser antecipado na vida de cada um de nós. Jesus Cristo pode voltar em nossas vidas, quando partimos para a eternidade. E quando isso acontece, quando o ímpio parte sem Jesus Cristo, já está condenado. Essa é a realidade de cada um deles. No verso 9 ele fala sobre isso. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. O arrependimento. O ser humano precisa se arrepender, reconhecer o seu pecado, reconhecer que Jesus Cristo veio a este mundo para a salvação do homem, para a salvação de todo aquele que crê, e não continuar vivendo com o seu dia a dia, como se nada estivesse para acontecer. O ser humano precisa
ter em mente que o fim de todas as coisas está muito próximo. O fim de todas as coisas pode acontecer daqui a pouquinho. Eu posso sair por essa porta, cair, pode morrer. Posso deitar hoje, dormir e não acordar. E esse pode ser o fim de todas as coisas para muitos. E o Senhor virá como um ladrão, sem aviso prévio. A gente fica esperando um ladrão na nossa casa? Não fica. A gente tem um sério problema com ladrões na nossa cidade. A gente anda na rua e não espera ser assaltado. Se espera ser assaltado, você fica até atento. Mas o ladrão vem para te minar e te roubar a qualquer momento. Assim será a volta do Senhor Jesus, sem aviso prévio. Quanto menos esperarmos, o sol das trombetas vamos tocar e o Senhor Jesus há de voltar. Então, no verso 10, ele também recorda o dia do Senhor virá como um ladrão. Estamos nós preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia? Será que nosso coração está preparado para que Jesus Cristo... Obrigado. Socorro em dose dupla. Obrigado. Peço desculpas de novo que eu estou tossindo, porque eu tenho problema de garganta também. Quando resseca, fica complicado. Mas o Senhor vai virar como um dia em que muitos estarão cumprindo a sua rotina, o seu dia a dia, quando ninguém mais esperará. Mas o nosso coração precisa estar preparado. Nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, precisamos aguardar o cumprimento dessa promessa. Promessa de novos céus e nova terra, mediante a promessa da palavra do Senhor nosso Deus. E a cada dia vivermos isso. Ou seja, vivermos os nossos dias como se Jesus Cristo estivesse já voltando às portas. Valorizarmos isso no nosso dia a dia. Como nós devemos nos portar nesse período. Lá no verso 14, ele diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados, sem pecado. Procurando guardar a palavra de Deus nos nossos corações, para que o pecado não nos domine. Irrepreensíveis em paz, sem culpa, com a nossa mente voltada para Cristo constantemente, para que possamos estar diante dele quando ele voltar, seja descendo dos céus ou quando partirmos, nos encontrarmos imaculados e irrepreensíveis diante de Deus. Essa é a sua vontade. No verso 15, que possamos ser longânimos como o nosso Senhor, né? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, né? Sejamos pacientes diante de Deus e dos homens, sejamos longânimos também com essas pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, aquelas pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Precisamos ser longânimos também com essas pessoas. Precisamos também, irmãos, nos guardarmos do engano dos homens. Muitos pegam a palavra de Deus hoje, distorcem a palavra de Deus de acordo com a sua vontade, e muitos têm arrastado irmãos para o fundo do poço, porque os irmãos não estão recebendo a devida vacina, ignoram a palavra de Deus, ignoram a vacina contra o pecado que nós tanto anunciamos. E homens fraudulentos têm arrastado multidões atrás do seu belo prazer. Então precisamos ter cuidado e guardar-nos do engano dos homens maus que têm arrastado multidões para a perdição. E precisamos crescer no conhecimento da graça do nosso Deus constantemente. Uma vez fazendo isso, crescendo no conhecimento e na graça,
temos autoridade para pregar o Evangelho, temos autoridade para repreender as ações do inimigo, uma vez com o conhecimento e a graça do Senhor em nossos corações, temos condições de anunciar Jesus Cristo com mais ousadia. Temos ousadia para responder a todos aqueles que questionam por que o seu Jesus ainda não voltou. Somente com o conhecimento da palavra de Deus somos capazes de combater todas essas coisas. Mas os nossos amigos, Deus também tem um recado, não somente para os crentes, mas para aqueles que são amigos do Evangelho, são próximos do Evangelho, mas que não se decidiram ainda por Jesus Cristo. O dia do Senhor vem quando ninguém espera, como eu falei anteriormente. E essas pessoas precisam ter consciência de que a qualquer momento pode partir para a eternidade sem Jesus Cristo e partir para a perdição eterna. Tem muita gente, como eu falei, que brinca com o inferno. E se você perguntar para ela assim, você gosta de sofrer? Não, não gosto de sofrer. E às vezes até reclama com a gente. Você é crente, você pode orar por mim, pode me dar uma palavra de conforto porque eu estou sofrendo. Você fala para ela que o inferno é um local de sofrimento eterno. E a pessoa não acredita, não quer sofrer nessa vida e não acredita no sofrimento eterno. Olha o perigo, o risco que essas pessoas correm, não aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, de viver eternamente atormentado, perturbado por Satanás. A gente vê lá na parábola de rico e Lázaro, o rico lá atormentado, já do outro lado, atormentado, com a sua alma atormentada, e querendo que, manda lá alguém na minha casa, lá, porque não quero que o pessoal, meus parentes, passem por essa situação. Só que aí não tem mais volta, não tem como você mandar recado lá do além, lá do outro lado, não tem como você mandar recado, porque aqui estão os profetas, aqui estão aqueles que anunciam a palavra de Deus. E uma vez, amigos, que cruzem a barreira da morte para a eternidade, não há retorno. Então, estejam preparados, como crentes do Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, esteja preparado, prepare os seus corações, tenha uma vida. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você passa a ter uma vida imaculada e irrepreensível diante de Deus. Você passa a buscar isso no seu dia a dia, mas em primeiro lugar você precisa reconhecer que é pecador. Em segundo lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados diante de Deus. Em terceiro lugar, se dobrar a Jesus Cristo, se dobrar diante dele, porque somente aquele que aceita Jesus vai poder ascender aos céus, viver com ele e receber a promessa de novos céus e nova terra. É necessário que cada um de nós continue anunciando Jesus Cristo. A salvação da alma dessas pessoas depende de cada um de nós. E a salvação para aquele que ainda está fora do Evangelho de Jesus Cristo está na decisão nas suas mãos. Jesus não vai te forçar a ir para o céu. Jesus não vai te forçar a aceitá-lo como Salvador. Essa escolha é sua. Você tem que dar um passo em direção a Jesus Cristo. A salvação da sua alma está em suas mãos, através da sua decisão. Feito isso, aceitando a Jesus, meu amigo, você vai poder viver desde agora a eternidade preparada para todos os santos de Deus. Somente aceitando a Jesus
quando Ele voltar em sua vida, você vai poder ter a vida eterna e paz eterna. O sofrimento deixará de existir. Aceite Jesus, arrepende-se, e com Ele você será aprovado diante de Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você possa aceitar a palavra de salvação, aceitar a promessa de que Jesus Cristo é o único que pode tirar você e a sua alma do inferno e da perdição eterna. Jesus está voltando, está muito próximo à sua volta. Vocês possam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós, crentes, possamos continuar tomando nossa vacina diária, a palavra do Senhor, e com ousadia possamos trabalhar para que outras pessoas alcancem o Evangelho da salvação. Que Deus possa nos abençoar e que Jesus Cristo seja uma realidade em nossas vidas, que Jesus Cristo continue a salvar vidas através de nosso trabalho. Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos agradecer a Deus, instante. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvado e agradecido ao Pai, seja o seu santo nome. Senhor Deus, falamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, um dia, ó Pai, que somente o Senhor Deus sabe, mas sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor pode voltar em nossas vidas a qualquer momento. Entregamos, Senhor Deus, as pessoas que não têm Jesus Cristo e não aceitaram o seu sacrifício, ó Pai, entregamos em suas santas mãos, para que elas possam tomar a decisão, Senhor Deus, de dobrar o seu joelho diante de Ti, diante do Senhor Jesus, e aceitar a tão grande salvação que o Senhor trouxe a cada um de nós. Que nós, crentes, Senhor Deus, no Senhor Jesus Cristo, não calemos nossas bocas, ó Pai, não fechamos os nossos lábios, mas com ousadia, assim como os irmãos do passado, possamos anunciar o Senhor Jesus Cristo por onde quer que andarmos. Glorifique e exalta, Senhor Deus, o Teu nome através de nossas vidas. Nós te oramos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa palavra, gente, para encerramento do culto, a gente cantando mais um hino.